Ser ou não ser? Eis a canção. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao nosso grupo de estudos, Cultura Zen. Papos além, papos além. Pois é, meus amigos, depois de muito tempo eu resolvi postar de novo aqui no canal. No começo era um canal cujo texto era lido por um mecanismo artificial. Depois eu abri um outro canal onde eu apareço assim como estou aparecendo agora. E eu pensei, não, vou postar lá no Cultura Zen para ver se os inscritos estão por aí ainda, se eles aparecem, se eles surgem, para a gente conversar da maneira humana adequada, que é esta, né? Quem eu sou aqui? Uma inteligência artificial? Certa parte de nós é, por assim dizer, uma inteligência artificial, sempre foi. O cérebro, a mente, as memórias, tudo isso a gente coletivamente compartilha como uma espécie de sistema automático, né? Isso a gente chama de cultura. É a nossa partícula cultura. Só que existe uma partícula zen. Eu gosto de chamar assim, partícula zen. O ser mais profundo. Aquilo que está dentro desta casca de cultura que recebemos durante a vida. É uma parte que não pode se formar, não pode ganhar nome. Porque veja bem, você pode se formar em qualquer profissão, você pode representar qualquer papel na sociedade, mas tudo isso é parte da cultura, tudo isso é parte da forma, mas o seu ser, ele não tem formas, não tem nome. É uma coisa misteriosa que está muito além das capacidades do cérebro humano. A pele é a margem do nosso corpo, enquanto o nosso ego é a margem da nossa mente. Mas tudo é muito sutil, volátil, tudo desaparece, tudo é impermanente. Quem eu sou? Vida acontecendo. Tudo aquilo que a gente é capaz de observar, o nosso corpo, é ele. Os nossos pensamentos são eles. As pessoas que amamos, que odiamos, são elas. Tudo é terceirizado. Mas quem eu sou é uma coisa difícil de ver. Então, esta consciência que procura observar, seria esta a nossa verdadeira forma? Seria esta a nossa verdadeira essência? Por isso, ser ou não ser, eis a canção. A canção, o compasso, que muda o tempo todo. É a vida acontecendo. A vida não é uma resposta. Por isso que a pergunta, ela se anula e ela precisa de uma experiência. A experiência do viver. Vida acontecendo, vida dançando. E um questionamento, então, que não se volta mais para fora, e sim para dentro. E esse questionamento pode ser trocado por silêncio, por pergunta nenhuma, apenas observação. De qualquer forma, que pergunta você vai fazer? Apenas receba a resposta. A resposta é inimaginável, então não há pergunta a se fazer, apenas receba a realidade. Deixe que ela se revele, que ela aconteça. Não é um questionamento que precisa ser feito sobre quem eu sou. Então, a gente fica com uma mente num certo estado de stand-by, de espera, em silêncio, aguardando informações mais além. E esse estado de vazio não é exatamente um vazio ignorado, mas agora é um vazio consciente, é um vazio com presença. Quando a gente se volta para dentro, uma outra forma de viver, de acontecer e de dançar, vão se manifestando. É claro que uma sociedade de indivíduos conscientes do seu ser interior
seria uma sociedade completamente diferente desta? Quando que este negócio de quem eu sou vai ser importante para a sociedade? O que acontece na vida da gente que faz essas questões definitivamente serem escolhidas as mais importantes do que qualquer outra? Todos os problemas que a gente vive na nossa vida social, eles são provenientes de uma falsa identificação, da identificação com o ego, com a nossa persona social, que assume várias formas, vários nomes. Ela nunca está realizada, ela precisa correr atrás dos seus sonhos. E a sociedade oferece um leque de oportunidades, e de disputas, e de comparações, e de problemas, para que você se realize um dia. O ego precisa sobreviver, e ele só sobrevive em atrito. Porque se a sua percepção se voltar para dentro, ele começa a não ser mais necessário para você encontrar a sua realização. Entenda então que a sociedade como a vemos é um compartilhamento de ilusões do ego. E isso realmente é muito forte e causa muitos problemas. Então a sociedade de hoje quer que sejamos apenas parafusos no sistema, da máquina, do sistema. E a nossa presença consciente, o nosso ser, a nossa essência de vida, isso tudo não importa para o sistema. Aí começam a surgir as primeiras crises da identidade, porque você pode conseguir tudo que esse mundo oferece. Você pode escolher um caminho e se formar e conquistar e chegar no primeiro lugar antes de todos. Mesmo assim, o vazio vai persistir. É um sentimento que todos nós, seres humanos, compartilhamos. É a essência do mecanismo da nossa inteligência artificial biológica. Ela separou o ser do mundo. E esta separação causa solidão, causa vazio, causa não pertencimento. E todas as mágoas que a gente experimenta a partir desta separação, dessa falsa percepção, culturalmente disseminada com o passar da história humana, a gente reflete essas mágoas para fora. Este vazio, ele jamais é encarado. Há sempre um culpado de tudo que nos assola, um culpado próximo ou distante, uma pessoa, parente, amigo, ou um governante, ou uma ideologia prevalecente que impede a nossa realização. Então é um voltar-se para dentro imediato que acontece lá pelas tantas. Surge uma intuição de tantos tropeços na vida. Em um desses tropeços a gente cai de bruços, de cara com o vidro da janela do ser interior. A janela está fechada. Você sente uma paz vindo daquele paraíso. E você quer agora abrir essa janela? Não há consumo que vá preencher este vazio. Este quarto vazio, ele só se preenche com a presença consciente daquilo que está do outro lado da janela interior. Existe uma camada, uma pele interior do nosso corpo. Existe essa exterior, mas existe o outro lado do nosso ser, tipo o Oceano Pacífico. Tipo se fôssemos um continente, Oceano Atlântico aqui fora, Oceano Pacífico lá dentro. Aquela margem, você tem que chegar até ela. Você tem que tocar os pés na água daquela praia do ser. Aí, a sua percepção ganha uma outra dimensão, a dimensão interior. Falando sobre isso, surge em nossa mente um outro grande problema da morte, da impermanência. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre a geopolítica do Oriente Médio. E o professor apresentou vários mapas da região. Além do mapa político dos países, existem os mapas das etnias que estão espalhadas pela região, que atravessam fronteiras políticas, estão disseminadas por toda a região, várias culturas, várias religiões. Todas as grandes religiões monoteístas nasceram por ali naquela região, e as religiões mais antigas, mais para o Extremo Oriente, acabaram se encontrando ali também.
Então ali acontece muita coisa, né? Muita coisa dramática. E se por um lado, a princípio, esse papo todo de espiritualidade não faz sentido para uma sociedade consumista, fato é que existem muitas religiões no mundo e que elas são conceitualmente distintas, aparentemente, e gera muito conflito entre os egos. Então, talvez você possa pensar que o ateísmo resolveria a tudo. De certa forma, os caminhos de compreensão contemporânea da espiritualidade estão sugerindo, estão acontecendo espiritualidade sem religião, que de certa forma é um ateísmo mirabolante, interessante, sem forma. Aí que está, todo o conflito não é localizado na geografia do planeta, mas na nossa mente. A gente sabe que no caminho espiritual da gente como pessoa, é fácil compreender, talvez, que eu deva me desconectar daquilo que é ilusão para mim. Aos poucos eu vou me desidentificando desses personagens que eu assumo na sociedade e me volte para dentro, neste vazio interior, nesta janela para o ser. Isso é tudo muito interessante quando estamos em uma sociedade que está pacífica, mas isso fica difícil de entender se enquanto você olhar para grupos, para grandes grupos e grandes disputas. Mas não é difícil, nesta observação, a gente perceber cada vez mais que se trata de simples loucura de pouquíssimos indivíduos e que o entendimento de que o ego, que precisa de atrito para sobreviver, ele se junta a esse tipo de conflito e se mantém. Se o exercício da verdadeira busca pelo ser é uma desidentificação, isso tem a ver também com desidentificação de todas as nossas ideias de sermos de uma religião ou de outra. Logo, uma colocação destas realmente provoca os grandes egos apegados à sua identificação. Então, parece não haver fim. Isso tudo para ilustrar a importância da questão da transcendência para nós, seres humanos. Nós temos a percepção de que tudo isso vai acabar um dia com a nossa morte. E a gente quer saber quem eu sou, afinal de contas, por trás de todas essas ilusões impermanentes. E quem não quer se desfazer dessas ilusões é uma parte de nós chamada ego, que cria toda uma série de circunstâncias ferozes às quais se apegar. O mundo melhor que tanto sonhamos está bem aqui agora, no momento em que a gente tomar a decisão de parar de se iludir com o nosso próprio ego. Há algumas correntes religiosas mais antigas que sempre trabalharam em cima deste exato ponto, que são as religiões mais antigas, as que trazem a proposta de meditação, de autoobservação, de autoconhecimento. Mesmo assim, em países, em regiões geográficas, em psicologias que vivem esta cultura religiosa mais meditativa, mesmo assim, a corrupção, a ganância e o ego fizeram as suas atrocidades, as suas encenações. Então, a gente percebe que é uma guerra, vamos dizer assim, interior, constante. Mas agora, com o advento da tecnologia, a gente está se compreendendo melhor mutuamente. As pessoas boas desse mundo, de todas as culturas, estão compartilhando deste conteúdo mais interior.
E essas pessoas mais alucinadas com o seu ego, com o seu desejo de poder, estão enfrentando uma situação muito diferente, que não se tem registro na história da humanidade até então, que é a união das pessoas para um além cultural. Se os inscritos ainda estão aí, por favor, deem um sinal de vida para que eu entenda que eu deva continuar postando vídeos a partir de agora, constantemente neste formato pessoal. Até o próximo vídeo!